E de extra, para hoje, ó, prometi que eu ia tentar em 1 hora, gente, ó, tô tentando, mas a gente vai na fé, que 1 hora a gente chega em 1 hora de aula na terça. Vou deixar com vocês aqui o pensamento do fornil. Então, montou tudo, isso aqui é parte da meta e tem que ser meta diária de vocês. O que que é isso? É entender quantas pessoas têm descoberto interesse, e aí a gente está falando tanto de visitante de Instagram, quanto pessoas que mandam pedindo qual é o valor da consulta, né? E quando ela pergunta isso, o que que eu respondo? Eu já ponho o preço? Ou eu coloco qual é a sua experiência, o que você está buscando, qual problema você está vivendo, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou entregando para essa pessoa? Vou te mandar um cardzinho, você baixa o card. Não falei mais com essa pessoa. Olá, tudo jóia? Tem dúvida? Tem um vídeo do doutor explicando o que a gente faz, vou mandar para você. Então, o que que eu fiz com esse visitante? Por quê? Porque eu estou atraindo essa pessoa. Ele vira lead, né? O reconhecimento ali do problema. Ele converte em lead quando ele começou a me pedir mais dados. Então, ele fez no Instagram, ele curtiu a página, ele entrou, ele olhou, eu atraí. Então, eu atraí público. Aí ele curtiu, aí ele começou a pedir orçamento, aí ele começou a virar lead, ele começou a conversar comigo. Aí virou uma oportunidade, ele me pediu orçamento, então as considerações de fato da solução. Aí ele virou cliente, ele fechou, ele veio. Ok, então eu vendi, decisão de compra. E aí eu tenho ele como cliente fiel. O que que é isso? Primeiro que as empresas param na venda. E esse cliente, ele precisa ser fidelizado. O que que é fidelização? É recompra e é indicação. Então, se eu não tenho documento para medir se aquele cliente me indica, se aquele cliente faz recompra, eu não consigo entender como que está a minha taxa de conversão. Então, o que que eu preciso saber? Quantas pessoas me mandam mensagem por dia perguntando? Uma. Oh, tristeza. Então, como é que eu consigo, primeiro, captando mais gente para mandar mensagem, né? Porque o trem vai dar ruim, uma não vai converter no funil nunca. Então, como é que eu converto ali? Então, eu vou começar agora a atrair mais visitantes. Depois que eu atrair mais visitantes, como é que eu começo a converter e a atrair esse cara? Então, eu estou atraindo 100 visitantes por dia, mas eu estou fechando uma pessoa. E as pessoas não estão vindo aqui para a oportunidade. Ou depois que eu passo o preço, ninguém fecha. Pô, então será que seu preço está adequado para o mercado que você está trabalhando? E aí, quando a gente começa a olhar cada etapa do funil, a gente começa a entender o quê? Os gargalos da nossa empresa. Onde é que eu tenho que voltar 10 passinhos para trás e arrumar o processo? E aí, assim, vocês vão crescer. Então, a minha meta hoje por dia é atrair X números de visitantes. E quantos clientes você quer por dia? Novos, tanto. E quantas recompras? Porque eu tenho que ter meta de recompra por dia. Eu tenho que ter meta de recompra por semana. Eu preciso fazer com que esse cliente volte. E aí eu posso fazer programas de indicação. Indica um amigo e ganha X coisa. Traga um amigo e ganhe desconto. Né? Venha você e o amigo lavar o carro e tomar uma cerveja aí, às vezes eu vou ter. Então, o que é que eu estou fazendo para fidelizar esse cliente? A lead, né? Esse cliente que é o visitante, que é a lead fria, ele é caro. E a gente está o tempo inteiro querendo mais cliente novo, mais cliente novo, mais cliente novo, mais cliente novo. Porra, trabalho bem feito que já entrou. Que se fizer bem feijão com arroz, você ganha dinheiro. Fala, João. E pensar rápido, né? Essa questão aí do um cliente trazer o outro, né? A questão dos Uber, do pessoal das empresas de turismo. Ele chegou um dia e falou assim para o meu marido: me dá um card aí dos valores que são para aplicativo. Nossa, na hora a gente não tinha. Meu marido me mandou mensagem, me ligou desesperado. A gente precisa fazer isso agora. Você consegue me ajudar? Eu falei assim, cara, é o tempo que eu fui no banheiro, 5 minutos. Eu ajustei a tabela que eu tinha, que era a normal, e mandei para ele. No mesmo dia, 8 clientes diferentes, por causa do card de 5 minutos. Mas, assim, tem que ter força de vontade, gente, porque tem hora, parece que você não vai dar conta, entendeu? Tanto que, às vezes, vai chegar um momento da vida do negócio, que a gente tem, inclusive, a gente tem conversado muito, em que eu vou ter que buscar outras estratégias de renda para eu não ficar sem nada, mas que eu vou ter que ter um tempo no dia para eu poder trabalhar junto com ele, porque a gente já viu que é um momento da gente estar crescendo, é um momento de ter um período para mais uma pessoa ajudar, porque ele não está conseguindo mais trabalhar sozinho. Então, eu falei, então eu vou ter que arrumar alguma coisa que me ocupe meio período e não o dia todo, para que no outro horário eu consiga te ajudar nas estratégias do dia, porque senão aquilo que a gente ganhou, ou ele vai estagnar, ou a gente vai perder. Então, a gente não pode regredir. Então, a gente já tem que pensar lá na frente. Então, assim, é toda uma mudança de estratégia, de segurança, inclusive, porque eu ainda estou no mercado de trabalho, mas
para ter segurança do nosso dia a dia. Se aqui não der, eu tenho o outro lado, mas eu estou buscando outras estratégias para que eu consiga uma carga horária menor, algo diferente, para que a gente consiga fazer alavancar o nosso negócio, até que a gente consiga contratar mais pessoas, inclusive, porque também não é fácil você contratar uma pessoa para as partes estratégicas, para as partes que dependem mais de confiança, né? Então, a gente está colocando na balança para ver até que ponto vale a pena ou não, né? Para que a gente não perca esse feeling aí de eu preciso mandar para o cliente porque ali eu ganhei, e hoje, na verdade, eu não ganhei só os 8, eu ganhei mais de 20, com aqueles 5 minutos, né? De me ajuda aí, faz esse arquivo que eu preciso mandar agora, que ele pediu agora e eles estão com pressa, né? E aí eu tive que fazer, eu tive que me virar, e deu certo. Maravilhoso. E é essa linha, é testar rápido, gente. Aí o tal do teste da Jo, eu fui no banheiro, porque ela trabalha em outra coisa. E é isso aí. Fui no banheiro, fui na coisa, pera um pouquinho, a criança gritou, dá licença que eu vou fazer um negócio que eu preciso mandar, porque pediram. Porque se a gente perde o time do cliente, perdeu, acabou, já era, já foi. Aí a gente vai entendendo as oportunidades, que muitas vezes a gente não está convertendo eles para cliente, porque a gente ou está atrasando, né? Até um dos pontos, às vezes assim, você manda mensagem, dali 2 horas a pessoa te responde. Já era, perdeu, foi, deu time, né? Então, é esse cuidado, então, além das metas de vendas e tudo mais, e para que eu vou usar tudo isso? Porque é daqui que a gente vai converter e olhar para o planejamento financeiro e entender, bom, então, no meu planejamento financeiro vai entrar X, que daí, né, volta lá na aula anterior do planejamento financeiro, precisa entrar tanto. Ok, então, quanto é que eu preciso de gente aqui? Quanto é que precisa fechar de cliente? Quanto precisa entrar? E aqui a gente consegue mapear produtos também. Então, precisa só ser consulta, né? Que é o caso que a gente estava conversando, que não, precisa ser só venda de vestido, não, eu posso fazer presentes personalizados para o Dia das Mães. Então, como é que eu consigo estar fazendo esses movimentos de ampliação? E aí eu entro com a variedade de produtos. Qual é o desenho? Quais são os pacotes de produto que eu quero ofertar? Eu vou ofertar esse produto que é mais caro, mas eu sei que eu vou vender menos dele, mas ele é o que sobra no fluxo de caixa. Eu vou ofertar esse aqui, que é o tradicional, que esse paga as contas de todo dia. E aí, esse de todo dia eu tenho X número de clientes. E é estabelecer por esses produtos o que é que vai estar acontecendo. Alguém tem dúvida até aqui? Tranquilo? Vamos? Podemos? Então, vamos lá. Então, vendas é ouvir e querer resolver a dor do cliente. Qual é a dor que vocês resolvem? Qual é o problema que vocês resolvem? E o que o cliente sai feliz? Porque quando resolve uma dor da gente, a gente fala, puxa vida, que alegria. Né? É um negócio besta. Esses dias eu estava olhando com a Lara, uma moça que faz joia de dentinho. Gente, qual é mais fofinho desse universo? Já caí na coisa, já fui. Porque o trem é bonitinho, é uma dor. Porque onde é que eu ia fazer com o dente? Né? Guardar na caixinha? Então, às vezes, a dor do cliente é uma coisa que ele nem conhece, né? O que é que ele quer ganhar? De que forma que ele quer receber? O Dia dos Namorados está aí. Homem sabe escolher presente? Não. Mas se eu fizer um post dizendo, você que é namorado, nós temos o presente pronto aqui para você. Nós temos o kit 1, kit 2, kit 3, kit 3, 54. Eu arrumo o contato da mulher para me mandar, o contato do marido da mulher, mande o telefone, aí eu posso fazer várias ações. Mande o telefone do seu marido que nós mandamos as opções de presente para ele. E aí, como é que eu faço? Como que eu mudo a forma e trabalho de forma ativa? A dor do homem é nem lembrar que tinha presente. E aí vai chegar lá, ele esqueceu do presente, ele esqueceu do dia, ele esqueceu do jantar, aí eu tenho um restaurante. Como é que eu loto o restaurante? Se eu tenho um bom CRM, eu vou mandar mensagem para todos os homens do meu CRM e falar, reserve a sua data do Dia dos Namorados. Pague X a mais pela data. O cara vai fazer, porque ele sabe que vai dar ruim para ele no Dia dos Namorados, se ele esquecer. Então, como é que eu entendo de trabalhar de forma ativa? Qual é o nosso grande problema? A gente quer empreender, mas a gente quer trabalhar de forma reativa. O cliente vem. E aí o outro indica. E você está fazendo o quê? Não está fazendo nada, está tudo certo. E aí vai dar certo, gente? Não vai. Então é entender a dor e aí um passinho de cada vez. Dá para implantar tudo que a gente conversou de um dia só? Não. Então, como que é esse passo a passo e como que é essa implementação? A gente vai separar o nosso tempo, que foi o que a gente conversou lá no começo, né? Eu tenho os meus 7 dias na semana, não tenho 5 dias úteis, eu tenho 7. Como é que eu particiono eles? Como é que é o melhor horário dentro da minha casa? E aí cada uma tem uma rotina dentro da sua casa que vai poder fazer melhor. E o importante é estar o quê? Em constante movimento. Se eu parar, gente, se eu parar, lascou. Vai dar ruim, vai dar certo. Mas se eu seguir,
aquilo vai chegar a um ponto que vai estar redondo. Eu não consegui fazer o financeiro hoje, amanhã eu fiz. Eu não consegui implementar o programa de colaborador ainda, mas eu já implementei a jornada do cliente. No outro dia, no outro mês eu fiz. E aí, como é que vocês vão fazer tudo isso? Então, primeiro vocês vão conhecer os dados, que eles vão permitir vocês gerarem o quê? Metas e estratégia. É para isso que a gente faz aquele processo de conhecimento lá. E depois a gente tem planilhinhas, eu vou mandar para vocês elas lá no grupo, que é a planilha de plano de ação, que ela é muito focada assim, o porquê que eu vou fazer aquilo, quem é que vai fazer, em que prazo que eu vou fazer e como é que eu vou fazer. E como é que eu faço isso de forma clara. O objetivo tem que ter meta, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável. Essa história de que, quanto você vende hoje? Eu vendo 0. Quanto você quer vender no final desse mês? 1.000. Não vai vender, gente. E aí, o que vai acontecer? Você vai desestimular, porque você está criando uma meta que ela não é mensurável, ela não é realizável, ela não vai acontecer. Então, eu estudei lá meus números e eu vi que hoje o que eu vendo é 10 por mês. Poxa, que legal. Então, vamos vender 15? Né? Um pouquinho. 50% a mais? Vou vender 12. No outro mês, e eu vou devagarzinho, todo dia, trabalhando naquilo. Metas que são alcançáveis. A gente tem a tendência de se sabotar, inclusive na criação de metas, e ficar criando coisas que são ultra mega pau. Depois que vocês fizerem toda essa avaliação, vocês vão preencher essa planilha aqui, que é de controle de metas e indicadores. Ela tá pequenininha, mas lá no grupo ela vai ficar maiorzinha para vocês. Para cada item daqueles que a gente viu, que são 10, lembra? A gente vai ter 10 indicadores. Qual é a minha recomendação? Que vocês tenham pelo menos 3 indicadores para medir aquilo no ano. Então, a gente está aí em 4 de junho de 2024. Então, vocês vão planejar isso para até quando? 4 de junho de 2025. 12 meses para frente, no mínimo. Então, as metas vão ser maiores, porque vocês vão calcular o quanto vocês querem para cada mês daquela meta e o quanto vai chegar em 12 meses. E aí, entendendo que meta tem unidade de medida. Como é que eu meço aquilo ali? Eu vou medir aquilo quanto maior, menor. Quanto menor, maior. Ok, qual é? Vou medir isso em número, em porcentagem, vou apresentar isso para a equipe, e os números podem ser apresentados e devem ser apresentados para a equipe porque estimulam, mas não precisa apresentar em número fechado. Eu posso falar, a empresa quer subir 10% do faturamento. Gente, batemos a meta de 10%. O quanto é 10%? Só Jesus que sabe. Tá tudo certo. Ou não, eu vou apresentar número real e vou abrir de forma transparente. E tá tudo bem, mas é importante que as pessoas saibam para onde é que aquele esforço que elas colocaram, aquilo aconteceu. E aí, para além disso, como é que eu estou medindo? Qual é o documento? Lembra da história de organizar primeiro de tudo os documentos? Qual é o documento que registra isso? Onde é que isso está escrito? De que forma está? Então, estabelecer métricas de desempenhos claras e essenciais para avaliar o impacto da nova estrutura. Isso permite ajustes e melhorias contínuas. Então, quando vocês pegarem todo o PT, vocês vão primeiro lançar ali. Preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui. Vou começar tudo agora? Não. Aí vocês vão criar o que a gente chama de OKRs, que são metas trimestrais. Então, vocês vão escolher o bloco. Nesse bloco, nesses 3 meses, eu vou implantar finanças, porque eu não tenho nada. Daqui 3 meses, eu vou implantar gestão de pessoas. Daqui 3 meses, eu vou escolher os leões que eu quero brigar nesses 3 meses. Mas aí, eu escolhi que eu quero ampliar e mexer com as vendas. Ok, então eu tenho que ter meta de seguidores do Instagram, eu tenho que ter metas de venda, eu tenho que ter meta de conversão, que são aquelas metas que a gente conheceu. E aí, eu vou colocar elas aqui, porque elas são o quê? O meu ponto de partida. Elas são onde é que eu comecei? Elas são aqui, ó. A parte da coluna que está memória de pensamento. É aonde que eu comecei. Eu comecei aqui e por conta disso, eu estabeleci que é 15. Por conta disso aqui, eu estabeleci que é tanto. E aí eu vou acompanhar se aquilo está acontecendo trimestralmente. Lógico que eu vou acompanhar isso por semana para chegar lá no final e aquilo realmente ter acontecido. E aí, de 3 em 3 meses, vocês vão mudando as metas. O que vocês não mudam? Vocês não mudam essa geralzona por ano. Porque aquilo precisa ser mensurável, preciso seguir acompanhando aquilo. Logicamente que às vezes acrescenta uma coisa ou outra, mas o grosso, ele tem que ter sido bem pensado para estar ali. E depois de 3 em 3 meses, vocês vão implementando. Então, é redesenhar a estrutura, é essencial considerar a agilidade organizacional, a eficiência operacional e a flexibilidade para adaptar às mudanças do mercado, e entendendo que a avaliação é contínua da estrutura da organização. Da estrutura organizacional é crucial para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Isso envolve feedbacks e ajustes regulares. Todo dia, gente. Todo dia eu vou olhar para o processo e pode melhorar? Sim, todos os dias. Eu vou mexer em tudo todo dia? Não. Eu vou fazer processos. Vou medir eles nessa casa de 3 meses. Vou ver se aquilo deu certo. Vou medir por semana, vou ver se deu certo. Deu certo, eu vou implementar.
E aí eu vou me comprometer que a cada 3 meses eu vou revisitar aquilo ali. E aí a cada 3 meses eu olho. Não, a cada 6 meses eu olho aquilo. E aí eu vou revisitando aquilo que pode ser fixo. O que, que não pode ser fixo? Venda, porque se não está vendendo, precisa vender para ontem. Né? Se o dinheiro está entrando, se eu estou devendo, isso aí não tem jeito, tem que ser todo dia. Agora tem coisa, o processo com os colaboradores. Vamos testar, testa um teste maior, é um tempo maior, é uma coisa maior do que está acontecendo. E é sobre isso aí a nossa noite. Quero ouvi-las, né? A gente, uma aí de cada vez, o que para você soa, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? E como que foi para vocês, e o que ficou de dúvida aí mais gritante nessa noite. Não sei, Raquel, se você conseguiu abrir o microfone, se deu certo aí. Se deu, se quiser compartilhar, Claudinha, Iranilda, fiquem à vontade. Gostei da parte que você tem que aprender a fazer vídeo no Instagram, não sei. Vai ter que aprender no Força Bruta, não faço. Meu Instagram tá lá, parado. Tem 2, da construtora e da loja de material de construção. Eu não olho, cara, eu não sei engajar lá. Nem no meu pessoal eu não posto nada. Muito difícil, para mim é um trem que eu já tentei, mas não dou conta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai? A gente vai aprender. Né? A gente vai assistir um videozinho, a gente vai aprender na força do ódio, a gente vai pegar uma adolescente que mora em casa, porque as bichinhas mexem, e põe elas para ensinar a gente, tá tudo certo. Né? A gente vai aprender, a gente tem que dar um jeito de aprender, não tem jeito. Misericórdia. Mi, como é que soa por aí? Eu ia falar exatamente isso aí. Utilizem os adolescentes que vocês têm em casa, gente. Porque, assim, também não sou a melhor da tecnologia no mundo. E meu Instagram, estou tentando, digamos assim, reformá-lo, né? Colocar com mais informações. Só que quem faz os meus posts, a minha criação dos canvas ali, é minha filha. Porque eu não tenho nem paciência e criatividade para criar, gente. Então, é complexo. E eu mesma, nas aulas que eu dou, às vezes, eu falo para os meus alunos, né? Gente, não percam tempo com coisas que você não tem competência. Busque ajuda, que é a melhor saída, né? E, assim, eu achei essa aula de hoje muito esclarecedora. Eu acredito que nós, empreendedores, nós temos... Desculpa, gente, estou sarando de uma mega gripe de 40 dias. A gente tem esse falso entendimento de que eu vou abrir um negócio e está tudo certo, eu tenho esse dinheiro aqui, vou investir nisso, beleza, vou em frente. Só que quando a gente se depara com a realidade, tem muito desses itens que você falou para a gente que passa batido, né? E a gente não faz mesmo. E aí o não fazer vai virando uma bola de neve. E aí não adianta você ter a venda eficaz e você não ter as outras coisas. É enxugar gelo, né? Você nunca vai ter dinheiro. Você vai trabalhar, 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 se matar de trabalhar e nunca vai ter dinheiro. Vai estar sempre faltando alguma coisa porque tem algo que você não está fazendo corretamente. Então, para mim, foi bastante esclarecedor em várias partes da aula. Gratidão. Que gostoso. E aí, Alessandra, Aimara, como que chega aí? Claudinha, querem compartilhar? Tudo certo? Oi, meninas. Então, gente, como... Ai, não percebi o nome que acabou de falar, mas concordo com ela plenamente, né? Eu também tenho uma adolescente aqui em casa que me ajuda com os vídeos, as produções, né? Mas assim, e com esse negócio dela me ajudar, eu também aprendi a mexer bastante coisa. Então, assim, é o que você falou. Tem muita coisa que a gente não sabe. Também, como eu falo para o meu esposo, eu nunca fui empreendedora, né? Não nasci empreendedora, mas hoje eu estou nesse meio. Então, entrou na chuva, vamos molhar, né? Vamos correr atrás, vamos fazer o que tem que ser feito. Tem muita coisa que vocês falaram hoje que eu já tinha escutado, que eu já tinha ouvido. Sim, tem muitas coisas que há um tempo atrás eu estava fazendo, aí parei, tenho que retomar,
Essa questão, por exemplo, que me pegou muito essa questão da história, de contar a história, do que a gente está transmitindo. Você vê, eu tenho até um testemunho para contar para vocês dessa semana passada. Eu acabei vendendo umas 3 ou 4 peças personalizadas, simplesmente porque eu personalizei uma xícara para mim e contei a história no Instagram. E aí, quando eu quis ver, eu quero essa xícara também, eu quero também, né? E foi uma coisa totalmente sem eu pensar, não foi meu objetivo mostrar para vender, né? E aí, você falando, eu digo, nossa, realmente, não é simplesmente você chegar lá e, olha, estou vendendo isso, estou fazendo isso, eu faço isso aqui, não. O que está por trás daquilo ali? Então é a conexão mesmo, a conexão mesmo. Então, assim, tem muita coisa aqui, gente, não dá nem para. Eu anoto muito, muito aqui, porque eu sou muito visual, mas assim, tô amando. Chamei Claudinha aí também para participar, digo, amiga, vamos lá, bora, estamos precisando, então vamos arregaçar as mangas aí e fazer a nossa parte. Mas, meninas, muito obrigada mesmo. Estou amando mesmo tudo que a gente tem aprendido aqui e desejo que não fique no papel, né? Que saia do papel. Maravilhosos, que vocês possam então tirar do papel. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Amanhã a gente coloca aí tudo disponível para vocês no YouTube. Muito obrigada por essa noite, que a gente vai se falando ali pelo grupo. Se vocês tiverem dúvida na hora de ir implementando, eu vou mandar as planilhas, implementem, perguntem, tirem dúvidas, né? A gente quer realmente ver o negócio de vocês decolarem aí. Beijo grande.